que ele possa pregar a tua palavra com ousadia, para que todos ouçam e guardem no seu coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Eu não lembro de ter vindo aqui antes, eu peço perdão por isso, né? Já devia ter passado por aqui, porque o Ruiz é meu amigo. E quando eu cheguei aqui, eu falei, Ruiz, alguém na sua família não canta nem toca? É uma família muito musical, muito afinada, muito parada. Gostei. Trago um abraço do meu pai, que não pôde estar aqui hoje, por conta dos compromissos dele, mas está feliz com mais esse aniversário. Vamos abrir a Bíblia no tema proposto e vamos ler apenas um versículo. Digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Você acredita que essa é a palavra de Deus? Amém. Aleluia. Está escrito aqui. Verdade. Você pode sentar aí dando glória. Decapitados, quando eles eram colocados em um lugar bem específico e ali a sua cabeça era separada do corpo. E havia também uma morte que era a pior das mortes, que era a morte de cruz. Fiquem tranquilos que eu vou chegar lá no tema, tá? Não estou correndo não. A morte de cruz acontecia em duas etapas. A primeira etapa, o condenado era amarrado a um pequeno tronco ou a uma pequena estrutura no chão, aonde as suas costas eram desnudas, e ali existiam homens chamados lictores, que eram responsáveis por açoitar esse homem ou condenado com uma ferramenta chamada azorrague, que tinha em sua ponta pesos de chumbo, pedaços de espadas afiadas ali e ossos de animais também. Segundo a lei judaica, ninguém poderia receber mais de 40 chibatadas ou fechar 40. Ele recebia então 40 menos 1. Ao passo que, ao fim da sessão de açoites, sendo este azorrague o de 12 fios, o homem condenado tinha as suas costas completamente destruídas. Suas costelas provavelmente estavam à mostra, a sua barriga e o seu peito lacerados. Seus braços, suas mãos, suas pernas, suas coxas estavam completamente destruídos e o seu rosto também estava desfigurado. Não era impossível que o condenado à cruz morresse ali mesmo, na sessão de açoite. Não era impossível que ele fizesse ali, diante de todos, as suas necessidades, que ele botasse para fora aquilo que tinha do lado de dentro. Então, entendemos que não é que o condenado à cruz, que estava sendo ali flagelado, pingava sangue. Não é que saía um pouco de sangue dele. Ele acabava o momento do flagelo, desfigurado, exausto, a um passo da morte, já entrando em choque, com o rosto desfigurado, peito, barriga, membros desfigurados e as costelas à mostras. Pois bem, se o condenado à cruz passasse por esse momento, então ele deveria carregar uma grande trave nas suas costas, até o lugar que ele ia ser crucificado. E ali perfuravam as suas mãos com pregos de mais ou menos 18 centímetros. E depois colocavam sobre uma grande trave, aonde os seus pés também eram perfurados. Então ele era levantado para que ali morresse sufocado. O terror da morte da cruz era este, que o homem morria agonizando, posto que ele estava pendurado sobre o peso do seu próprio corpo. Então ele deveria forçar para cima para poder respirar. Se essa morte demorasse muito, havia duas maneiras de acelerarem essa morte. A primeira maneira, quebravam-se os joelhos do morto em cruz. Então o seu peso caía de uma vez só e ele morria sufocado em seu próprio sangue. A outra maneira era atravessando uma lança no seu lado. E quando a Bíblia fala lado, é o lado esquerdo. Porque 1000 cairão a teu lado
e 10.000 à tua direita. Então, lado é o lado esquerdo. Então, quando atravessavam ali a lança, então o condenado à cruz finalmente morria. Jesus passou por isso. O nosso Jesus, aquele que é o príncipe da paz, aquele que não tinha pecado nenhum, aquele que não merecia nada disso, mas ele passou por isso não porque nele havia alguma culpa, ele passou por isso por mim e por você. Alguém morreu lacerado, com as costelas à mostras, ferido, cansado, espancado, cuspido por sua causa, para que hoje você pudesse levantar os olhos aos céus e poder chamar Deus de Pai. Há na crucificação um ponto que por vezes passa desapercebido, apesar de ser terrível, que é a coroa de espinhos. Quando foi que a terra começou a dar espinhos? Vocês lembram? Quando o homem peca no Éden, então a terra começa a produzir espinhos. Vejam só, se alguém morasse em Serra Pelada e fosse o dono de Serra Pelada, onde há muito ouro, de que seria feita a sua coroa? Ouro, alguém falou. Se alguém morasse em um lugar onde houvesse muitas pedras preciosas, como jaspe, de que era feita a sua coroa? Jaspe. E assim de ponto a ponto. Por que então a coroa do mestre é feita de espinhos? Já que os espinhos representam o pior que esse mundo começou a gerar depois que o homem caiu. Jesus está dizendo ali, Rules, meu amigo, para Satanás: neste teu mundo, nesse mundo perdido e caído, eu também sou rei. Aleluia. E ali ele morreu por mim e por você, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Só que a história não acaba aí. No terceiro dia, este Jesus ressuscita e se apresenta aos discípulos e fica por ali alguns dias, até que chega o momento dele ascender aos céus. Depois de algum tempo que ele ascende aos céus, um certo Saulo, que era doutor da lei, o encontra no caminho de Damasco. E depois que a sua conversão acontece, aprove a Deus a tornar a este Saulo o homem que escreve toda a espinha dorsal da nossa doutrina. Se temos alguma doutrina a ser seguida, se temos um caminho a ser apontado, grandes são os nossos mestres na Bíblia. Mas depois de Jesus, Saulo escreve muitas e muitas coisas. Entre elas está a carta de Romanos. Quando a gente começa a ler Romanos, Romanos começa a dizer para a gente a nossa maneira de proceder. Romanos aponta para a gente que, para que nós cheguemos lá, para que nós possamos gozar da esperança que está proposta em Jesus, nós temos coisas a fazer. Há coisas que nós não podemos ignorar. Romanos vem dizer para a gente que não é do meu jeito, não é como eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que a minha imaginação propõe. Existe um caminho, um prumo, uma balança de medida, onde eu preciso pesar todas as minhas atitudes, onde eu preciso colocar tudo aquilo que eu faço, penso e falo, para que eu possa agradar ao Mestre e ao fim da minha vida conseguir chegar aos céus. Dentre os capítulos de Romanos, os capítulos escritos por Paulo de Tarso, está o capítulo 13. E dentro do capítulo 13 está o verso de que vocês escolheram: despertai do vosso sono, pois Cristo está agora mais perto. Só que o capítulo 13, ele não está falando sobre riquezas. O capítulo 13 de Romanos não está falando acerca de como proceder com os filhos, ou como proceder com a esposa, ou como proceder de tal e tal forma. O capítulo 13 de Romanos é explícito em falar sobre o trato ao próximo. Paulo começa o capítulo 13 a partir do verso 8, como lemos, dizendo o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não furtarás, não
darás falsos testemunhos, não cobiçarás. E se há outro mandamento, tudo nessas palavras se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo está falando que não adianta você conhecer a lei, não adianta você ser sabedor de muita coisa, não adianta você ir prestar culto, não adianta você cantar, não adianta você fazer cair fogo do céu, se você não amar o seu próximo. De maneira que torna-se um empecilho para a chegada nos céus, o maltrato com o seu próximo. De maneira que torna-se uma mordida no calcanhar, um tropeço, uma perturbação e impedimento para a sua salvação, se você, na sua vida, não tratar como a si mesmo o seu próximo. Verso 11: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Esse versículo não é um carinho de Paulo na cabeça de ninguém. Esse versículo não é Paulo apertando o rosto de alguém falando guti-guti, preste atenção no que o tio está falando. Não, ele está falando, acorda de como você está procedendo, preste atenção nas coisas que você está fazendo, abra os seus olhos e aguce os seus ouvidos para o seu trato com o próximo, porque isso pode te impedir de participar da salvação que já está mais próxima agora do que antes. Se tu não ama o teu próximo como a ti mesmo, e se tu não te importa com o irmão que caminha ao teu lado, tu ainda não conhece este Deus e nem essa salvação, e não é participante das coisas vindouras. Deus, aleluia, glória. Às vezes a gente passa por coisas que mexem com a gente. Às vezes, realmente, a gente é ferido pelo próximo. E a gente ousa dizer tal coisa: não quero mais perto de mim, eu quero ele daqui para lá. Eu até consigo perdoar, mas do meu lado não vai andar nunca mais. Eu até consigo olhar nos olhos deles e estar no mesmo ambiente que ele, mas eu não quero essa pessoa nunca mais dentro da minha casa. Mas aí a gente volta lá na cruz, onde tem um homem sangrando pela cabeça, lacerado, cuspido, humilhado, pendurado, e ele olha para aquelas pessoas e fala: Pai, perdoa essas pessoas. Elas não sabem o que estão fazendo. Pergunta aqui de prova: tu é maior que Jesus? Então por que às vezes a gente escolhe não perdoar? Porque às vezes a gente escolhe tratar o próximo como se ele fosse substituído? Por que às vezes a gente olha para o nosso próximo como se ele fosse uma coisa e não alguém? Por que a gente não está se preocupando com a fome do próximo, com a sede do próximo, com os apertos de nossos irmãos? Por que não estamos chorando juntos? E por que, por vezes, não intercedemos um pelos outros? Que evangelho é este que o único favorecido sou eu? Que evangelho é este que a única pessoa importante sou eu? Que só a minha casa importa e que Deus existe como um gênio da lâmpada existe para realizar as minhas vontades e me colocar num lugar de destaque? Paulo olha para essa situação e fala: você tem que acordar desse sono, porque você está sonhando, você está fora da realidade. Quem dorme não está na realidade, está em outro lugar. Acorda para a realidade, porque o teu lugar é amando o teu próximo e se importando com ele e sentindo as dores dele e trazendo para perto. E o texto segue: andemos como? Honestamente, como de dia, não em glutonarias, em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Se eu faço alguma coisa, se eu tenho de Deus algum dom, se Deus opera através de mim qualquer coisa, não é para a minha própria glória. Alguém é o alvo disso. Isso é maravilhoso hoje. Se eu profetizo para alguém. Se Deus através de mim cura, Ele cura alguém.
se Deus através de mim se Deus usa-me para que eu pregue a sua palavra, é para que alguém ouça essa palavra e venha aos pés do Senhor. Se eu opero maravilhas, é maravilhas em alguém. De maneira que eu sou nada mais do que um canal para aproximar aqueles que estão longe de onde eu estou, que é aos pés de Jesus Cristo. E se este é um pensamento sincero do meu coração, não cabe nas minhas atitudes, pensamentos e fala qualquer coisa que lance meu irmão para longe. Nós somos um, irmãos. A gente depende um do outro. Deus, aleluia! Esse negócio de andar sozinho não dá certo. Você sabe o que acontece com quem você olha para a natureza? Eu acho bonito observar a natureza. Quando o rebanho está unido, o predador não tem chance não. Mas aquele que vai ficar longe do rebanho, este é abatido. Então quando a gente vê alguém indo embora, a nossa atitude de amor tem que ser trazer para perto. É juntos que a gente vai chegar no céu. A igreja não é do pastor A, não é do pastor B, não é da irmã A nem da irmã B. Paulo está nos advertindo que é necessário que em nosso meio haja um amor perfeito. Paulo está nos advertindo que em nosso meio é necessário que nós nos importemos uns com os outros, porque há um dia no tempo que já está determinado, que é a volta do nosso Senhor Jesus. E ali Ele que julgará os vivos e os mortos, não permitirá que aqueles que vivem como se não houvesse um próximo a cuidar estarão junto com Ele. Nós olhamos para o mundo e o mundo cada vez caminha mais para perto do egoísmo. Nós vemos igrejas enormes com pastores famosos que não têm acesso às suas ovelhas. Nós vemos pessoas se tornando importantes cantores, importantes pregadores, importantes líderes, mas não sabem nem o nome do irmão que está do lado. De maneira que as pessoas caminham e caminham e caminham, promovem-se, mas eu pergunto, onde está o amor? Aonde está o olhar que Jesus tinha quando olhava assim para as pessoas e enxergava na vida delas os seus problemas e trazia para perto e pelo seu poder as curava, as libertava e as alimentava? Este discurso é um discurso sério, porque isto, se nos foi ensinado, nos será cobrado. Não é possível abrir a boca e falar que está em Cristo se não há no seu coração uma preocupação com o seu próximo. Não é possível abrir a boca e falar que é um servo de Deus se as suas atitudes não demonstram que a tua prioridade como servo de Deus é cuidar dos que estão aqui e ir atrás dos que ainda não estão. O verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus tem os olhos no porvir, de maneira que a sua vida neste mundo tem um objetivo e um só: trazer para perto de Cristo todos aqueles que ainda não estão e cuidar do seu próximo, para que juntos possamos um dia estar com Jesus. Naquele dia, não importa onde a gente mora, a gente não vai levar a nossa casa para apresentar para Jesus. A gente não apresenta o nosso carro para Jesus. A gente não vai apresentar o nosso contra-cheque para Jesus. A gente não vai apresentar valores para Jesus. Mas Ele pedirá: me mostra as tuas mãos. O que tu tem na tua mão? O que você fez com tudo que eu te entreguei? Aonde estava a sua mente? Aonde estava o seu coração? Eu preguei esses dias num culto de jovens. Um culto muito grande, as pessoas estavam hiper arrumadas, uma música de excelência, e aqueles jovens cantavam e cantavam e cantavam, e eu olhei para eles: jovens, quantas pessoas você ganhou para Jesus até aqui este ano? Silêncio. Você ajudou quem? Pelo amor de Deus, estamos em agosto, você não ganhou ninguém para Jesus ainda? Quantas vezes você dividiu o teu bocado com alguém até em agosto? Você não dividiu nada do que você tem com alguém. Você não matou o frio de ninguém, a fome de ninguém, você não calçou ninguém, e você não demonstrou amizade perfeita com ninguém, e você não foi atrás de ninguém que se perdeu até agosto, até o 8º mês do ano. E é sério que você está dizendo que está indo para o céu?
É sério que você está dizendo que a tua prioridade é Cristo e a obra de Deus? Não é, meu amigo, minha amiga. Então que nós possamos olhar para as nossas atitudes e revê-las. Que nós possamos olhar para os nossos pensamentos e revê-los. Que nós possamos olhar para o que Paulo está querendo nos ensinar aqui no capítulo 13 e mudar a nossa forma de agir. Porque é necessário que haja pessoas preocupadas com o próximo. É necessário que haja pessoas preocupadas com as lágrimas que caem, com o joelho, com o cansaço e com o aperto e com todos os fardos que nosso próximo está carregando. Jesus tinha uma coisa maravilhosa. Ele matava a fome de quem tinha fome, ele abria os olhos de quem era cego, ele limpava quem era leproso, ele levantava o paralítico, de maneira que a tônica do ministério de Jesus era entregar a quem precisava o que essa pessoa precisava para que o nome de Deus fosse glorificado. Nós possamos ter uma vida tal, ter um comportamento tal como servos de Deus, que quem olhar para a gente diga: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai alguém que tem Deus na vida. Mas por que a conta dela é grande? Porque as riquezas dela são muitas? Não. Lá vai um homem de Deus, porque ele me ajudou em meio dos meus apertos. Lá vai uma mulher de Deus, porque quando eu estava chorando, quando eu estava em alta necessidade, Deus, através dele e dela, estendeu as suas mãos para mim e me socorreu nos meus apertos. É preciso mais do que palavras, sabe, irmãos? É preciso mais do que pensamentos. Paulo está nos dizendo para que tenhamos atitudes que demonstrem para quem nos observa que nós estamos cheios de Deus. Nós só vamos ser verdadeiros servos de Deus quando estivermos agindo como Jesus agia. Nós não somos servos de Deus quando estamos com milhares de seguidores e sermos famosos. Não, isso não é ser servo de Deus. Ser servo de Deus é tornar-se o seu braço ao próximo, ao faminto, ao necessitado, ao perdido, ao cansado, àquele que enfim precisa de ajuda e de suporte. E assim juntos caminharemos até o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Tem uma coisa bonita na igreja, que a gente olha para os irmãos ao lado e normalmente um é forte onde o outro é fraco. Você já viu isso, Luiz? Alguém canta muito bem, o outro não canta tanto. Mas esse que não canta tanto é um excelente cozinheiro e ajuda na cantina. Mas quem sabe cantar não sabe nem fritar ovo. Mas estão no mesmo lugar adorando Jesus. O irmão ali está na portaria. Tem gente que não presta para ser porteiro, mas sabe tocar bateria. O irmão ali não sabe tocar bateria, mas ele sabe. E um não faz o que o outro faz, mas a gente no mesmo lugar funciona. De maneira que ninguém pode dizer: eu posso sozinho. Não, eu preciso do meu irmão. Aleluia! Eu preciso da orientação de quem sabe mais. Eu acho isso maravilhoso. A gente olha para a casa do Senhor, multitalentos, e eles não se repetem. Mas só funciona se a gente se amar. Aleluia! Aqui tem duas palavras que eu acho muito importantes, e aqui eu já caminho para terminar. Contenda e inveja. Contenda é o desejo ardente de disputas. Aqui não, irmão. A gente não disputa, não. Porque o nosso lugar, no nosso lugar, Deus nos coloca. E se o nosso lugar for um lugar pequeno, é ali que Deus quer a gente. Outro dia eu passei lá, a irmã chegou na sede, eu estava na portaria. Aí ele falou assim: você é o filho do presidente? Você está fazendo o que na portaria? Eu falei: irmão, sou diácono. Mas, irmão, não tem mais. O meu lugar é aqui. E eu tenho que ser um bom diácono. E se eu não for um presbítero, não tem problema, Runes. Porque o Senhor já me chamou para ser um diácono. E se até o final da minha vida eu for só isso, glórias a Deus. Eu não tinha direito a nada. Mas o Senhor me salvou, me batizou com o Espírito Santo. O Senhor me usa como quer, na hora que Ele quer. E eu estou felizão lá na portaria de ser um diácono. E a outra palavra é inveja. E
merecer nem comentário no nosso meio, porque invejar é querer uma coisa que você não tem. É querer estar em um lugar que Deus não te chamou para estar. E muitas vezes, aquele que inveja não sabe o fardo da posição que ele está desejando para si. Todo mundo quer ser pastor. Vai lá, irmão. Vai lá. Todo mundo quer ser dirigente. Vai lá, irmão. Vai ser dirigente. Todo mundo quer ter uma família. Não, poxa, eu queria ter uma família igual aquela. Você sabe como é que ela é em casa, irmão? Como é que o bambu canta lá? Não sabe, irmão. Cada um com o seu problema, cada um no seu lugar, cada um com o seu talento, cada um com sua vocação. O que um é, o outro não é. O que o outro não é, um é. E junto a gente vai caminhando, um amando o outro, um se importando com o outro, um estendendo a mão para o outro, um socorrendo o outro, e assim vamos até o céu. Glória a Deus. Coisa maravilhosa é entrar na casa de Deus e ter o coração tranquilo. Coisa maravilhosa é entrar dentro da casa de Deus e poder falar: estou entre irmãos. Estou entre irmãos. Aqui é um lugar onde pá grande só tem um. Operador aqui só tem um. Importante aqui só tem um. No demais o que tem socorre o que não tem. Quem pode socorre quem não pode. Quem está em cima levanta quem está caído. E quem está caído não tem vergonha de estender a mão, porque alguém o puxará para cima. Glória a Deus. Nós somos o povo de Deus. Tem coisas que não cabem no nosso meio. As advertências de Paulo são severas. As advertências de Paulo é para que nós olhemos para Cristo hoje e dissemos: Senhor, se até aqui eu não fui o que eu deveria ser, me perdoa. Se até aqui eu não amei meu irmão como eu deveria amar, Senhor, me ajuda. Senhor, se há dentro do meu coração alguma raiz de amargura, Senhor. Senhor, se existe algum perdão que eu não consegui liberar, Senhor. Se existe alguma divisão, alguma inveja, Senhor, se em algum momento eu quis mal a alguém, Senhor, tira-se de mim, Senhor, porque Tu reina sobre mundos. E os Teus olhos que são como chamas de fogo, vê isso dentro de mim, Senhor. E eu sei que se eu continuar assim e Tu vier, eu não vou, mas eu quero ir. Jesus está na cruz, tem duas pessoas do lado dele, Jenas e Dimas. Jenas olha para Jesus e fala: se Tu és o Cristo, tira a gente daqui, rapaz. Olha quanta coisa você fez. Você não consegue tirar a gente daqui não? Você está de brincadeira? Você alimentava multidões e abria olho de céu. Rapaz, queria alívio para o corpo, queria alívio para a carne. Ele queria sair daquele lugar ali. Mas Dimas olha: quer saber de uma? Senhor, lembra de mim, Senhor, quando Tu entrar lá no Teu reino. Dimas olha para Jesus e entende que o importante mesmo estaria por vir. O importante mesmo é o perdão de pecados. Dimas entende que a grandiosidade da cruz é esta: que o homem miserável e pecador agora tem acesso a Deus e pode morar com Deus no mundo. Vamos caminhar juntos, irmãos. Vamos olhar um para o outro com amor. Vamos nos preocupar de como está a vida do nosso próximo. Uma vez eu perguntei: irmã, e cadê a irmã? Irmã, eu estou cheio de problema. Eu não sei como é que está a vida da irmã, não. Eu falei: você deveria se preocupar. Se ela estava aqui junto com a gente e não está mais, alguma coisa aconteceu. E a gente tem que ir lá atrás dela. Que crente sou eu? A igreja não é meu clube, não, irmãos. Não é o pessoal que eu gosto, não. É todo mundo. Tem gente que não gosta da gente. Mas a gente tem que amar esses também. Tem gente que não concorda muito com o nosso jeito. A gente não pula, o meu jeito é esse. Quando Jesus me chamou, Ele me chamou assim, irmão. Glória a Deus. Entendeu? E o outro irmão aqui tem um outro jeito. E no lugar que precisa pular, Deus vai usar ele. No lugar que dá para falar baixinho, Deus me usa. E assim a gente vai caminhando e caminhando e caminhando. Glória a Deus. Até o dia que Ele voltar e
enrolando os céus sobre a nossa cabeça. Aleluia. Até o dia que nossos corpos forem transformados. Até o dia que nós olharmos para baixo e essa terra for ficando longe, 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 e nós estaremos para sempre com o Senhor. Até o dia que nós receberemos um novo nome. Até o dia que nós sentaremos no trono com o Senhor, como o Apocalipse nos jura. Até lá, irmãos, vamos ouvir os grandes conselhos da Bíblia, mas vamos principalmente para hoje ouvir esse aqui: ama o teu próximo como a ti mesmo. Você já parou para pensar nessa frase? Como a ti mesmo. O que você não quer para você, você não quer para ele. O que você deseja para você, deseja para ele também. Às vezes eu vejo lá na igreja doação de roupa. Vai tudo rasgado, e sujo, e de qualquer